Oi, pessoal, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem? Por aqui também, tudo indo. Gente, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e que eu tenho visto muito acontecer por aí. Gente, é uma coisa assim de utilidade pública, tá? E eu conversei com um endocrinologista muito famoso, né? Fantástico, Dr. Luciano Giacalia, tá? E ele fez um vídeo, né, bastante interessante, didático, educativo, sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né, que são as canetinhas manipuladas, tá? Então, assim, o vídeo dele é super explicado, didático, é super bacana, ele é bastante longo, né, mas nada que você não consiga assistir, principalmente porque você pega o comecinho, daí você não consegue parar, tá? Então, assim, eu conversei com ele e pedi autorização, tá, para usar as ideias dele e cortes do vídeo dele. Ele maravilhosamente permitiu, enfim. Só que assim, não dá para cortar o vídeo, gente, é fantástico, maravilhoso, tá? Então, olha, eu vou colocar aqui o vídeo dele, por favor. Gente, canetinhas manipuladas, canetinhas paraguaias ou paraguetas, como prefiram, tá? Deem uma olhada, é estarrecedor, gente, tudo que pode acontecer se você está tomando esse tipo de medicação, ok? Então, gente, até já, a gente vai, assistam até o fim, por favor, tá? Assim, uma coisa bem importante, tá? Depois eu volto para falar mais um pouquinho, tá bom? Então tá, gente, até lá! Olá, vamos falar um pouquinho sobre as canetas manipuladas. Bom, só para explicar os hormônios biológicos, como são feitos. O que se faz é pegar um DNA que codifica a proteína que a gente quer, no caso o hormônio. A gente vai pegar uma bactéria, abrir o DNA da bactéria e inserir esse pedaço de DNA que a gente quer. Depois, a gente tem que fazer essa bactéria se multiplicar em grandes tambores com nutrientes para ela proliferar. E esses tambores são do tamanho daqueles silos que a gente vê na agricultura. São gigantescos. O porte das fábricas que fabricam isso aí é do tamanho de pequenas cidades, onde você tem que ir de ônibus de um setor para o outro. Não dá para ir a pé. Para você acessar o núcleo de produção, você passa por 3 etapas de desinfecção. Você não pode ter nada que possa contaminar. A pessoa entra como se fosse um astronauta, totalmente paramentada. São poucas as pessoas que têm acesso. E tudo tem que ser refrigerado e mantido entre 4 e 8 graus constantemente nessa estrutura. Depois que a bactéria produziu, junto com outras moléculas, o hormônio que a gente quer, a gente tem que quebrar essa bactéria, matar a bactéria. A gente passa tudo numa centrífuga gigantesca, que é do tamanho de um prédio, que vai separar todas as moléculas que estão lá por tamanho do peso molecular. E sabendo o peso molecular do hormônio, você vai separar a fração que você quer, que você tem interesse. Depois você tem que descontaminar o meio. Você tem que tirar um monte de contaminantes que estão lá misturados. Um monte de moléculas quebradas, pequenas. Tudo isso refrigerado. Aí você tem que purificar aquela amostra. E aí você tem que inserir em canetas. E sempre refrigerado. Ou seja, o Brasil, que tem uma planta industrial maravilhosa até, inclusive os grandes laboratórios que fabricam essas moléculas, como a Novo Nordisk e a Lilly, têm fábricas no Brasil, mas mesmo essas fábricas, que são enormes, não têm essa tecnologia. Durante quando teve o lançamento tanto do Ozempic e depois posteriormente com o Mounjaro, faltou o produto no mercado. E aqui a gente teve que esperar um tempão para que levantassem outras fábricas no exterior, nos locais de origem, no caso a Novo Nordisk na Dinamarca e a Lilly nos Estados Unidos, para que pudessem fabricar um medicamento para dar demanda no Brasil. Ora, se toda essa estrutura que acabei de falar
puder ser feito num sobradinho, como as pessoas usam os manipulados, por que as empresas iam esperar até 2 anos para levantar uma fábrica? Elas alugavam um monte de sobradinho aqui e fabricavam. Ou seja, o que as pessoas estão usando, que é manipulado, não é a substância. É um monte de outras coisas que a gente já sabe o que são. Anfetaminas, HCG, hormônio de tireoide. São coisas que fazem perder peso, que fazem inclusive abaixar o diabetes e que matam depois de 10 anos. É isso que vai acontecer. Quando não antes de complicações. Existem vários contaminantes nessas amostras que podem dar reações imunológicas, síndromes, como Guillain-Barré, com paralisia e morte, esclerose múltipla, câncer. É tudo que vai vir com essas pessoas usando. E isso só no Brasil que está essa loucura de usar manipulado. Será que as pessoas não percebem? A gente sabe de coisas que o resto do mundo ninguém faz. Na Europa você não vê isso, na Ásia você não vê isso, mesmo nos Estados Unidos você não vê isso. Isso não existe. Isso é um absurdo que as pessoas estão fazendo. E pior ainda, indo para o Paraguai. Desde quando o Paraguai é modelo de qualquer coisa? E exatamente, lá não tem essa tecnologia que eu acabei de falar. Lá são produtos que a gente não sabe nem o que tem dentro, os contaminantes, não tem estudo de segurança, nenhum remédio é lançado sem estudo de segurança. Cadê a bula? Eu não preciso entender a bula, ler a bula inteira, mas eu tendo a bula, é a minha garantia. Ninguém compra um iogurte sem rótulo, ninguém compra um carro ou uma geladeira sem um manual que venha junto, sem marca, sem nada. Foi lá no Paraguai e trouxe um carro sem marca e sem manual e sem nada. Isso não fariam, mas injetar coisa dentro do corpo fazem. Né? Onde estamos parando? O que está acontecendo com as pessoas com bom senso? Ah, mas é mais barato? Claro, o veneno de rato também é baratinho. Também emagrece. Emagrece até mais do que tudo isso. Veneno de rato abaixa o diabetes. Cocaína também. Na Cracolândia, todo mundo magrinho. E lá tem muito menos diabetes. E nem por isso a gente prescreve. Então, falta um pouco de juízo nas pessoas. Porque eu falar, acreditar, que eu consigo, ou no Paraguai, ou num sobradinho, de uma farmácia de manipulação, fazer uma molécula que demanda uma tecnologia que pouquíssimos países têm no mundo, seria o mesmo que eu dizer para todo mundo que eu estou fazendo a nave espacial no quintal da minha casa para ir para a Lua e vender ticket para as pessoas irem passear comigo. Está no mesmo nível. Então, quem está usando essas coisas, saiba, você não está usando o produto que você acha que você está usando. Ainda que perca peso, ainda que baixe o diabetes. E lá na frente, a conta vai vir. Se não é agora, é daqui a 1 ano. E se não é daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, com certeza. E aí, a maioria das coisas não tem volta. E aí, pessoal, ouviram tudo direitinho? Viram só o que isso pode acarretar na saúde de cada um, gente? Não a curto prazo. A curto prazo você vai emagrecer. Olha só que legal. Só que daqui a um tempo, né? A gente não sabe quanto tempo a conta vem, né? E vem, viu, gente? Vem. Por favor, parem com isso, né? Consultem seus médicos, seus endocrinologistas, seus metabologistas, sigam tudo à risca, façam tudo direitinho, porque é uma coisa muito segura, não as manipuladas. Essas aqui, ó, gente, tá? Aquelas originais, as verdadeiras, tá bom? Então tá, gente, se você gostou desse vídeo, apesar de longo, tá? Você curte, né? Compartilha e principalmente comenta aqui, tá? Pra gente poder falar mais a respeito desse assunto. Tá bom? Então tá, gente, bora viver!